Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em nome de Deus, o nosso Pai, seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Alguma vez você teve o seu dia bastante atribulado, com muita correria, mas também bastante produtivo, e você deu uma pausa e teve um momento introspectivo junto com Deus, um local tranquilo, num local onde estivessem só você e Deus? Alguma vez você já deu essa pausa? Nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós iremos aprender com o Mestre, com os exemplos do Mestre, de como nós devemos nos proceder quando nós estamos também com um dia produtivo, um dia corrido, pois até mesmo o próprio Jesus, sendo o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele, apesar do dia corrido e produtivo que ele teve, ele ainda teve tempo para dar uma pausa e colocar as suas petições, as suas orações aos pés de Deus. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1, no versículo 29, que diz o seguinte: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povos vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então aqui a gente viu que o dia de Jesus estava sendo um dia bastante produtivo. Ele havia curado a sogra de Pedro, que depois passou a servi-los. Depois, na parte da noite, ele ainda curou muitos doentes, muitas pessoas que estavam endemoniadas, muitas pessoas que estavam sofrendo há muito tempo, mas que ficaram sabendo da fama de Jesus e que Jesus estava na cidade deles. Eles fizeram um alvoroço e fizeram fila para conseguir ser atendido pelo médico dos médicos, Jesus. Aqui fala que ele atendeu a todos. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofreram de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Então ele havia expulsado muitos demônios, havia curado inúmeras pessoas. Aquela cidade toda estava clamando por Jesus. E mesmo assim, depois de um dia corrido, depois de um dia produtivo, Jesus ainda teve tempo e Jesus ainda falou com Deus saindo para o deserto, tendo um momento de introspecção, depois dele ter atendido a todas as pessoas. Olha só o exemplo que ele deixou para nós aqui. Você acha que você está cansado do seu trabalho? Está cansado, às vezes, de alguma atividade que você está fazendo? Jesus, ele descansava aos pés de Deus. Ele ia para um lugar reservado, para o monte orar, para poder ter um momento de intimidade com Deus. Será que se Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele deixando este exemplo, será que eu e você não precisamos fazer isso ainda mais nesses momentos de correria,
nesses momentos de até mesmo de instabilidade por conta deste vírus, com certeza, sem dúvida alguma, nós devemos sim pegar o exemplo de Cristo no momento de correria, no momento de tribulação, no momento em que as coisas às vezes estão dando certo, mas mesmo assim nós devemos dar uma pausa, ir a um local tranquilo, orar a Deus, colocar isso em agradecimento a Deus, em petições a Deus, para que Deus continue nos dando o direcionamento, para que Deus também faça com que a nossa vida seja uma vida bem sucedida espiritualmente falando. Aqui Jesus ele colocou que a canseira que ele estava sentindo, isso não era nada perto do relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai. Isso mostra que mesmo nós cansados, mesmo nós depois de um dia atribulado, nós devemos ter um tempo de introspecção, de tranquilidade, num local onde estejam apenas você e Deus, para que você possa agradecer o dia produtivo que você teve, para que você possa colocar diante de Deus as suas petições, os seus agradecimentos e clamar ao Senhor para que o Senhor continue abençoando a sua vida, tanto em suas atividades como em seus relacionamentos. Então, Jesus, ele colocou isso diante de Deus. E o interessante é que quando ele saiu, ele não avisou ninguém. Porque se ele tivesse avisado alguns dos apóstolos, todos da cidade, de alguma outra cidade, algum outro vilarejo, iriam correr atrás de Jesus para não deixar ele sossegado. E aí, depois que os apóstolos e discípulos encontraram Jesus orando, no momento de introspecção, no momento de concentração, de intimidade com Deus, Jesus respondeu no versículo 38: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Então aqui, Jesus, após ter conversado com Deus, após ter colocado a sua vida a dispor do Senhor, ele respondeu. A conversa que Deus teve com ele, ele chegou à seguinte conclusão: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Então Jesus era uma máquina de pregar. Ele mostrou que mesmo através de um corpo físico, humano, cansado, depois dele ter trabalhado muito, curando pessoas, tirando demônios do corpo delas, ele ainda falou para seus discípulos: vamos continuar o trabalho. Aqui foi apenas uma cidade, nós temos ainda muito trabalho a ser feito. Muitas vezes nós reclamamos com um pouquinho de trabalho que nós fazemos a mais, nós já estamos cansados, nós já esquecemos de orar, nós muitas vezes ficamos reclamando. Então isso nos mostra que nós nunca devemos reclamar. Se as coisas estão acontecendo, é porque Deus está permitindo que essas coisas estejam ocorrendo. Então, o interessante é nós pegarmos a nossa vida, colocarmos aos pés de Deus, a dispor do Senhor, para que eu e você possamos ter um momento de introspecção, de concentração e de oração, naquele momento, para que Deus dê o direcionamento. Deus deu o direcionamento para Jesus. Por isso que ele falou para os seus discípulos que ele iria sair para pregar, pois era para isso que ele havia vindo para a terra, para pregar o Evangelho, dedicar as boas novas para a humanidade, para que a humanidade pudesse entender essas boas novas e se render ao seu amor. Então que possamos colocar em prática estes ensinamentos, ter um momento de introspecção, ter um momento de concentração para com Deus e colocar as nossas petições diante do altar do Senhor, para que Ele dê o direcionamento. Sem reclamar, mesmo estando cansados, nós devemos fazer isso para que Deus possa revigorar o nosso espírito. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida e vamos buscar ter este momento com Deus de intimidade, de alegria e de submissão à sua vontade.
Gostando do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Cristianismo Raiz, para você, para mim e para todos.